Canal 20 Net entrevista Rock Júnior. Estamos aqui na Casa de Cultura, onde uma exposição está acontecendo, digna dos maiores elogios. A comunidade farroupilha está prestigiando mesmo. Muitas pessoas de outros municípios estão vindo até a Casa de Cultura para conhecer esse trabalho do Rock Júnior, um novo olhar à ilha, ensaio de antropologia visual sobre Cuba. Rock, parabéns pelo sucesso, Rock. Obrigado à TV Serra Mar, que está acompanhando aí, que está evoluindo bastante aí nesses tempos aí. E eu quero convidar todos os farroupilhenses da região que venham prestigiar essa exposição, que em 2011 eu tive a oportunidade, a honra de visitar a ilha, né? E lá registrei várias imagens. E, através de algumas imagens, com o apoio da Casa da Cultura, nós escolhemos algumas imagens mais na questão da antropologia visual. E, a partir daí, fazer essa exposição que mostra um pouquinho, contradizendo os grandes meios de comunicação, que mostra que Cuba é uma miséria, que não tem nada. Então, assim, aqui dá para ver crianças com celulares, pessoas na internet e outras tantas coisas que eu presenciei lá, e não foram pessoas que me disseram. Nos 15 dias que eu estive lá, eu presenciei, pude falar com o povo de lá, uma coisa que é bem diferente que simplesmente ouvir falar ou ler no jornal. Bom, vamos conversando e ao mesmo tempo vamos mostrando essas fotos, essas imagens aí, com as imagens aí do Leandro Menzen, aqui no nosso programa. Essas imagens, por exemplo, aqui são jovens, e você pode... Todos cubanos, né? Uma cubana nata, que estava trabalhando lá no nosso acampamento, que nós ficamos boa parte do tempo num acampamento, ligado à Brigada de Apoio a Cuba. Algumas pessoas anônimas que eu peguei pelas ruas de alguma das cidades de Cuba. E aqui em Caimito, né, na cidade do acampamento mesmo, né, crianças, adolescentes, mexendo com seus celulares, né? Então... Pobreza, miséria pode existir em qualquer parte desse planeta, mas não é bem assim também. No caso de Cuba, o que significam essas fotos aqui, apenas explicando para os nossos telespectadores? Até eu posicionar melhor aqui. Pode ser, não, você aqui mesmo, você do meu ladinho aqui, por gentileza. Isso, tô. Quem sabe faz ao vivo aí, como se diz, né? Tá bom. Vamos explicar imagem a imagem. Essa aqui, por exemplo. Essa aí é ao fundo José Martí, né? Um grande herói da vida cubana, né? Ele, ainda muito antes da Revolução, na época do Império ainda, ele lutou. E embaixo o mausoléu do Che Guevara. Assim que encontraram os restos mortais do Che Guevara na Bolívia, em 1997, foi encaminhado de volta para Cuba. Os restos mortais dele estão ali, onde eu tive a oportunidade de chegar muito perto, e junto com muitos outros revolucionários de vários países do mundo que estão lá, seus restos mortais, e também muitos revolucionários também de Cuba, com o cemitério que está ao fundo desse mausoléu. É interessante também, esse mausoléu está acima de um museu, o único local que não foi permitido fazer imagens, mas não por censura ou outra forma, pelo medo que eles têm de cair em mão errada em algum lugar do mundo e algum objeto que está lá ser furtado. Perfeito. Na parte inferior aqui, bandeira cubana. Ali foi no ponto mais alto da minha estada em Cuba, que foi no 1º de maio, no dia 1º de maio, onde existe o ponto alto, que é o Dia do Trabalhador, onde tem festividades por toda a ilha, né, todo o arquipélago. E ali é a Praça da Revolução em Havana, onde vários países do mundo estão lá representados, vários segmentos de setores sociais estão lá marcando presença e prestigiando o que é esse evento cubano.
Bom, todos nós sabemos aí da questão da antiguidade, a questão da revolução, e aqui, por exemplo, nesta imagem nós temos justamente, nessas imagens aqui, ainda com relação aos festejos, e na parte superior é uma espécie de um mausoléu, é isso? Esse foi uma imagem que eu tirei no meu deslocamento até Cuba. Tem muitas edificações, e isso eu quis registrar em várias, tem muitas, dezenas, várias dezenas de imagens com edificações antigas. E eu quis marcar a questão da arquitetura, né? Arquitetura que ainda se mantém, o contrário nossa aqui, mais oriental, mais no Brasil e alguns outros países, que simplesmente exterminam com a arquitetura antiga, é verdade, com a história, né? Bom, também tem essa questão do carro de combate, aí é um carro de combate da época da Revolução Cubana, e é na frente do Museu de Havana. Esse Museu de Havana precisa ficar uns 2 dias para pegar mais ou menos a metade. Eu fotografei muita coisa lá, é liberada a fotografia, e assim tem várias dezenas de imagens que mostram um pouco da vida que foi a Revolução. Inclusive tem alguns carros de combate feitos a partir de tratores, a partir de outros veículos transformados para a Revolução. Vejam só. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui mais fotos de Cuba. Isso vocês podem observar aqui a questão do antigo e a arquitetura colonial na época e, claro, até nos dias de hoje, a preservação, a questão da preservação, né, Roque? E assim, eu tive um outro grande privilégio quando estava em Cuba, no município de Ciego Ávila, que é esse que aparece a bandeira da Revolução Cubana, que é 26 de julho, que é uma data marcante na história de Cuba também. Nesse dia estava acontecendo o final de beisebol nacional em Cuba. E eu tive a oportunidade de visitar e prestigiar o jogo de beisebol. Eu não entendo nada de beisebol, foi o primeiro jogo que eu vi, nem na TV, nunca tinha visto antes, mas foi um momento marcante também. Bom, vamos nos deslocar aqui para um outro ponto temos aqui o mapa, olha só, mostrando aqui o mapa, não é, Roque? Da ilha. Da ilha cubana. É bom entender que nós ficamos mais ou menos aqui em Caimito, né? E a Havana fica um pouquinho mais para cá. Então, depois nós nos deslocamos a mais de 1.000 quilômetros de distância, cerca de 1.000 quilômetros de distância até... Está mostrando aqui no mapa os locais onde ele visitou. Aonde? Guantánamo, onde que tem aquela prisão lá, né? Que a gente até não pôde chegar tão perto, mas lá houve um outro evento internacional que estava acontecendo, que apenas algumas pessoas, entre as 230 que estavam viajando, de 28 países que estavam lá, 230 que estavam nessa brigada, apenas 50 e poucas foram para esse evento. E eu fui, junto com outro companheiro nosso, os únicos 2 brasileiros que esteve nesse evento realizado. E assim, foram vários deslocamentos, e tudo por vias terrestres, tudo por ônibus. E assim, é uma planície, né? Não tem morro, nada semelhante com a Serra Gaúcha e com parte do Rio Grande do Sul, né? E assim, para ter uma ideia, num dia nós fizemos 1.000 quilômetros. Num dia? Num dia. Vejam só, vamos voltar às fotos aqui, mostrando justamente os veículos antigos em Cuba, caminhões, etc, etc. Tudo isso aí, que transportes lá em cima? Na verdade, com o boicote internacional, muitas coisas tiveram que ser adaptadas, né? Então, assim, em alguns locais, os meios de transporte é bem diferenciado.
E eles têm uma outra visão de transporte. Porque, assim, na verdade, não existe falta de transporte. Existe uma reestruturação da forma do transporte. E até algum tempo atrás, a própria Globo, né, eu acho que foi mais pelo editor do que pela Globo mesmo, mostrou essa parte das caronas de lá, né? Então, assim, o pessoal é muito solidário, então, assim, se tem condições e abaixo um veículo que eu até já mencionei algumas vezes, que muitos colecionadores gostariam de ter, né? No mundo inteiro gostariam de ter um veículo como esse. Um veículo lá da década de 50, 40, e com um ótimo estado, lataria ótima, motor funcionando. E nessa foto de baixo, uma triste lembrança que eles marcam, porque, assim, na verdade, todo o tempo que eu fiquei lá, todos os 15 dias que eu fiquei percorrendo ida e volta, mais de 2.000 quilômetros, né, não vi nenhuma propaganda de empresas, mas em propagandas estatais, aonde, por exemplo, esse caso, um avião comercial foi derrubado pelos Estados Unidos na época. Aliás, há 3 décadas, alguma coisa assim. Exatamente, né? Numa época bem difícil, aliás, diga-se de passagem. Vamos chegando aqui próximo a mais 3 fotos que nós temos aí. Eu gostaria que você descrevesse para os nossos telespectadores da TV Serra Mar. Essa outra foto também, como eu falei da arquitetura, né? Eu não domino o que seria ela, mas eu procurei mostrar que ainda são coisas talvez do Império ainda, ou logo depois da República Cubana. Bem antigas, né? Que ainda se mantêm, né? Se mantêm erguidas, né? Ao contrário do que muitos locais aí não tem. A de baixo mostra uma das escolas cubanas visitando o museu. E isso foi, durante o período que eu estava no museu, eu vi diferentes, até pelos uniformes, dava para ver diferentes escolas visitando o museu. Então, assim, o que deu para notar nessa questão, até meio que geral, é que a cultura é muito maior, o conhecimento, a forma dos meios de comunicação. Para ter uma ideia, o Fidel Castro fez um discurso ali por 2010, 2009, fez um discurso de 4 horas, ninguém piscou o olho, né? E, assim, de certa forma, mostra que essa cultura... aí entra um pouco de política também, mas a cultura do cubano é de mostrar que está contente, não totalmente contente, mas que está defendendo quem está lá. Do contrário que muitos dizem, né? Bom, vamos ver. Embaixo aqui nós temos socialismo. Essa aqui foi a abertura do desfile, do grande desfile do 1º de maio, né? Então, assim, tem uma faixa, né, com dezenas de pessoas, e depois atrás foram milhares de pessoas E, assim, outra coisa é a questão da pontualidade cubana. 8 horas da manhã estava marcado, 8 horas começou o desfile. E estava lá o presidente cubano, né, o Castro, e... estava todo o desfile de todos os segmentos das empresas, as empresas que fazem as bandeiras, os enfermeiros, os taxistas, todos participam todos os segmentos. E, assim, eu não tenho noção e também não tenho dados estatísticos, mas foram milhares de pessoas, assim, foram muitas mesmo que todas as escolas, todos. E isso aconteceu nesse caso, nós estávamos em Havana, mas Santiago de Cuba e outras cidades também tiveram seus desfiles com centenas e às vezes até milhares de pessoas. Perfeito. Vamos ver aqui aquele outro quadro, o enquadramento aqui. Estamos mostrando essa entrevista com o Roque Júnior e essa exposição que está chamando a atenção vários estudantes, escolas, professores que se interessam justamente pela história dos países, das regiões, estão tendo nesta visão
do Roque Júnior. Aqui o que é, Roque, essas 3 fotos aí? Essa foto também é outra foto histórica, né? É a foto do trem blindado. O trem blindado aconteceu que em Santa Clara, próximo a onde está o mausoléu, onde está enterrado hoje os restos do Che Guevara. O que aconteceu? Foi feita uma emboscada muito grande, e onde esse trem que está exposto ali, os restos do trem que está exposto, foi derrubado, e todo o armamento foi pego, né? Muitos dos contra-revolucionários foram presos e sequestrados, né? Sofreram todas as ações, né? E foi durante a Revolução, né? Isso foi durante a Revolução. E aí está o trem-bala, o trem blindado, que foi pego naquele momento. Bom. E é uma história, o trem-bala é uma marca na história de Cuba, porque graças a esse armamento que foi conseguido no trem blindado, que a Revolução pôde ter um fôlego maior, né? Vejam só o que é um pouco da história, gente, né? Na visão deste homem que está aqui na cidade de Farroupilha, está mostrando para vocês. Embaixo, já é conhecido, isso é muito comum, não é? Nós termos justamente esse tipo de locomoção em Cuba, né? Como eu disse nos outros veículos, né? Eles são muito antigos e tem uma outra visão, até histórica, dos meios de transporte, né? Porque assim, antigamente se fazia tudo veículos para se durar, tanto na mecânica como na lataria, e hoje não, hoje se faz de plástico, literalmente, né? E o motor não aguenta muito. Então, assim, esses veículos aí estão aí há mais de meio século andando e mostrando que dá para se manter essa... Vejam o que é a filosofia, a forma de pensar do cubano, nisso que você está falando. Inclusive, várias faculdades de comunicação, inclusive, adotam essa sistemática de mostrar, em função do capitalismo selvagem que nós temos aí, de que muitas vezes se faz de propósito alguma coisa, um material, um eletrônico, enfim, não é? Já com aquela utilidade, o tempo útil dele já marcado, determinado, né? Aqui na parte de baixo, o que significa essa imagem? Aqui no acampamento que nós ficamos, o acampamento, vários países do mundo vão representantes para esse acampamento. Então, assim, em muitos momentos são feitas questões culturais, né? São feitos pinturas, apresentações, até uma das próximas fotos tem lá a apresentação de Cuba, mas cada país lá representado vai fazer sua apresentação. O Brasil fez sua apresentação com uma das nossas companheiras que estavam lá, que fez o samba, mostrou o samba, que mexeu com todo mundo. O México mostrou uma dança típica de lá, também mexeu com todo mundo, entre tantos outros países que estiveram lá. São marcas que ficam para muito tempo, né? Sem dúvida. Bom, vamos mostrar então aqui, até a pedir ao Leandro Mendes que já enfocasse já na de baixo, já que pelo que eu pude observar aqui, visualizar, dando sequência até a essas atrações, as apresentações. Como eles desenvolvem, aliás, a cultura como um todo, né? E a dança igualmente faz parte, logicamente, desse mesmo aspecto cultural, a dança, as raízes, as tradições desse povo, né, Júnior? Eu chego a quase me emocionar quando vejo as fotos dos cubanos se apresentando, porque eu falei com uma mãe de uma menina ali, e ela estava super contente, porque ela disse, nós estamos se apresentando para o mundo, nós estamos se apresentando para vocês, e assim, isso é um orgulho para nós, poder mostrar isso que nós fizemos aqui, mostrar o que acontece, e defendendo o país deles. Outra coisa que tem bastante intensidade é essa questão
da cultura no sentido cívico que eles têm. Assim, do amor à terra, né? Do amor à terra. Nacionalistas mesmo. Muito, muito. Então, assim, eles fazem muita coisa pelo país deles, defendem o país deles, e assim, ó, eles não... eles mostram que tudo que nós vimos aqui, a grande parte que nós vimos aqui no Brasil e vários outros países do mundo, são tudo mentira mesmo, não são verdade, não acontece lá. E isso eu posso falar porque eu tive com o povo de lá, não é assim, não, você foi num grupo lá que... eu falei com as pessoas de lá, então isso... Você sentiu o clima realmente? Essa parte cultural também mostra muito. Lá em Guantánamo também, as crianças mostraram lá, e assim não tem aquela repressão que a gente escuta aqui, que a gente vai até com certo medo lá. Em nenhum momento em Cuba eu fui sequer censurado para não fazer foto, com exceção daquele museu que é por questão de segurança, que dá para entender. Mas fora a questão do museu, em nenhum momento alguém chegou a dizer, não, tu não pode fotografar aqui, tu não pode fazer aqui. E isso muita gente diz, não, tu vai lá, eles vão até te confiscar tua câmera fotográfica e tuas fotos, né? Vê só, olha só a gastronomia do povo lá. Eu acho que com certeza no mesmo festival, de repente, que você esteve presente, dentro da parte cultural, um pouco da gastronomia do povo, né? Na verdade, está um pouquinho deslocada a ordem aqui. Esse suíno assado inteiro e vendido a 5 centavos, eu não recordo exatamente. A moeda, perfeito. Cubi. Cubi são 2 moedas cubanas, até tá para ser unificada. Perfeito. Tem o dólar cubano, que equivale ao dólar, que é mais para turismo, e o dinheiro deles lá. Mas assim, quanto que equivale ao nosso dinheiro? Porque assim, ó, o ano passado, até quando eu lancei meu livro sobre Cuba, eu coloquei que com 3.700, uma pessoa voltaria com todas as despesas pagas nesses 15 dias nessa brigada. Então, assim, ó, com menos de R$4.000, a pessoa traria lá 2 sacoladas de artesanato mas mais especificamente a essa imagem. O suíno era vendido ao meio do pão naquele campeonato de beisebol que a gente colocou anteriormente aí. E assim era... muita gente comprava, assim, tinha outras coisas, mas o que me chamou a atenção na alimentação foi esse. Perfeito. Bom, vamos olhar a parte superior então, só para fechar, até porque nós estamos com o nosso tempo já praticamente esgotado aqui na entrevista do dia, e estamos entrevistando aqui o Roque Júnior, que esteve em Cuba, lançou o seu livro e tem essa mostra para os nossos telespectadores, para você que está nos acompanhando, venha para cá, para a Casa de Cultura. Roque Júnior, quais os horários, aí, os dias, enfim, que nós temos essa mostra aqui? Bom, é de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, das 9h30 às 22 horas, e no sábado, das 9 às 19 horas. E até o final do mês. Então, aí o pessoal tem até o final do mês para vir aí, e a gente conta com a presença de todos aí, e a gente está à disposição para qualquer outra. E agradeço mais uma vez a TV Serra Mar por estar nos apoiando aí nessa caminhada. Parabéns a você, Roque Júnior, grande Roque Júnior, pesquisador, trazendo para a gente imagens sensacionais sobre Cuba. E você, telespectador, você que quer conhecer um pouquinho mais, a Casa de Cultura está te esperando. Parabéns aos professores, aos coordenadores, à direção e a esse trabalho que está sendo realizado na cidade de Farroupilha. A gente volta em seguida após o intervalo comercial.